Começa agora Racismo e Intolerância. A violência contra as religiões de matriz africana em Belém do Pará. Pra gente, afro-religioso, o Ivanildo foi uma perca irreparável. A gente sabia que um dia a gente iria perder ele, mas não dessa forma. Ninguém tá preparado pra perder ninguém dessa forma. Ninguém tá preparado. A gente não perdeu, tiraram ele da gente, que é diferente. Tiraram, arrancaram um pedaço da gente. E levaram muito da nossa história também. O relato que abre este documentário é de Mayumi Maiara, esposa de Ivanildo dos Santos, conhecido como Pai Banjo, candomblessista da nação Queto, assassinado no dia 29 de setembro de 2016, na frente do filho, de apenas 5 anos. Emocionada, Mayumi lembra dos detalhes daquele dia que mudou drasticamente a vida dela e de seu filho. Quando eu saí de dentro de casa, eu vi ele jogado no chão, me deu um desespero muito grande. Que o meu medo era de perder ele. Em momento algum eu pensei que eu ia perder ele. E ver que o meu filho viu tudo. Quando eu levei ele pra UPA, que ele segurou na minha mão, que ele chamou o nome do nosso filho 2 vezes, que eu disse pra ele que o Ícaro tava bem. Ele entrou, o médico atendeu, mas foi só pra me dizer que ele não tinha conseguido. Assim como o Pai Banjo, outras lideranças afro-religiosas, como candomblecistas e ubandistas da região metropolitana de Belém, foram assassinadas em 2016. Pai Mário, conhecido como Sibonilé, também foi um deles, morto de forma cruel no final do ano passado, como relata a Yalorixá, mãe Nalva. E a morte do Sibonilé foi muito violenta, que ele foi morto por 2 pessoas, e com 12 facadas, e foi premeditado por conta de que, como disse a própria polícia na época, o tamanho da lâmina eram peixeiras, e ninguém sai de casa com uma peixeira, a não ser que seja com o intuito mesmo de fazer o que fizeram. Tamanho domingo de dia, ou seja, foi muito brutal. E logo em seguida veio a morte também do Nego Banjo. Um levantamento feito pela própria comunidade de religiões de matriz africana da cidade registrou 11 assassinatos em 2016. E as principais causas apontadas por eles são o ódio e a intolerância de segmentos da sociedade, como conta Mayumi. A partir dessa intolerância, nós perdemos muito. Perdemos o Ivanildo, perdemos mais outros irmãos. E o que aconteceu? A gente está sendo hostilizado, a gente não pode vestir nossa roupa branca, a gente não pode botar nosso torso, a gente não pode andar com a nossa conta do nosso orixá porque a gente é discriminado. As pessoas riem, as pessoas se afastam da gente, as pessoas sentem medo, elas simbolizam a gente como uma religião satânica. O porquê? Não tem o porquê. Para a comunidade afro-religiosa, as mortes ocorridas em Belém no ano passado refletem a violência por trás do preconceito e do racismo religioso. Esse termo é constantemente usado por seguidores e adeptos da cultura africana e suas práticas, já que desde a escravidão no Brasil, as religiões de matriz africana seguem resistindo a todos os tipos de estigmas e violências. Esse racismo religioso não é apenas social, mas também institucional. Quando um afro-religioso que sofreu algum tipo de violência vai à delegacia, por exemplo, é comum os casos serem tratados como briga de vizinhos ou situações de menor importância, até mesmo nos casos de homicídio, como destaca a ouvidora do Sistema de Segurança do Estado do Pará, Ana Lins. Uma das características desse crime é justamente a invisibilidade e o fato de algumas autoridades policiais não reconhecerem como crime de intolerância. Sempre é briga de vizinho, sempre é porque alguém estava bebendo, ou sempre por questão, inclusive, de alguns terem a condição sexual diferenciada, e nunca é pelo fato de que realmente são sacerdotes ou são ligados à religião, às religiões de matriz africana. A invisibilidade apontada pela ouvidora Ana Lins ocorre de diversas formas. Um exemplo disso é o caso do próprio Pai Banjo, que com muita insistência de Mayumi, sua esposa, e da ajuda de outros afro-religiosos, o processo de investigação sobre o crime teve andamento.
que o caso do Ivanildo, ele não foi mais lento, não só por mim, mas por muitas outras pessoas que correram atrás junto comigo. Meus amigos correram atrás. Mas eu vou te falar, pro papel dele ser transferido da delegacia de homicídio de Encoraci para a delegacia de homicídio de Belém, eu fui 8 vezes num lugar só para achar os papéis para trazer. Papel que tinha perdido, papel que não sabia onde estavam. Então eu tive que ir ali, tá correndo atrás. Você está ouvindo Racismo e Intolerância. A violência contra as religiões de matriz africana em Belém do Pará. O cotidiano dos povos de terreiro é um desafio a cada novo dia. Mas o que está por trás desse ódio capaz de matar? Para os afro-religiosos, muita dessa violência está ligada diretamente ao crescimento do fundamentalismo religioso por igrejas pentecostais e neopentecostais, inclusive dentro dos presídios. É o que relata a mãe Jusilene Carvalho. Na maioria das vezes, o ódio contra a nossa religião dentro dos presídios, porque as igrejas neopentecostais, elas entram dentro dos presídios e dizem para aquelas pessoas que estão lá, que a maioria são negras, são de periferia, mas os pastores, quando entram lá, os obreiros, eles dizem que as pessoas estão lá porque o demônio a fez cometer crimes, fizeram elas cometer crimes. O Zé Pelintra induziu a usar droga, o Tranca-Rua, o Exu Caveira. Então, esses neopentecostais, eles mostram de uma forma dolorosa para nós que a culpa daquelas pessoas, daqueles jovens estarem no presídio é das nossas entidades. Agressões verbais, provocações, apedrejamentos, ameaças, mortes. Uma realidade que muita gente prefere ignorar e fingir que não existe, assim como o racismo. Babá Obá Itã, de comunidade tradicional de terreiro, dá exemplos da violência e do preconceito sofrido por ele e por seus filhos de santo, assim como mãe Jusilene e Mameto Nanguetu. Quis fazer a política da boa vizinhança e não levei tão a sério. Eu digo, não, deixa que isso aí deve ser porque eles são assim mesmo. E aí o tempo foi passando. Primeiro vieram os ataques atacaram minha casa com pedradas, jogaram pedra e depois começou os ataques de ameaça. Os meus filhos não podiam sair com as suas indumentárias na rua, que começavam a ameaçar, dizendo que Jesus ia tocar fogo naquele espaço, que não tinha espaço para o demônio, sendo que a gente sabe que a nossa religião não professa, nós não conhecemos demônio, demônio é cristão. Se existe algum demônio na cabeça deles. E eles jogam sal na minha porta, eles param e rezam e diz queima, queima na porta da minha casa. Então essa perseguição a gente sofre diariamente. Na fundação desse terreiro, na inauguração, eles foram apedrejados. Quebraram muito, ele teve até vítima, porque teve uma pedrada que pegou num rapaz com sangramento, mas eu fui buscar a polícia. Apesar do grande número de casos de violência, ainda são poucas as denúncias formalizadas na Delegacia de Combate a Crimes Discriminatórios e Homofóbicos em Belém. Em 2016, apenas 3 casos foram registrados como injúria racial, mas até março deste ano já foram registradas o mesmo número de todo o ano passado, o que mostra um possível aumento na iniciativa de registrar a ocorrência e um conhecimento maior na importância desse ato. Com isso, hoje eu aconselho todos os meus irmãos de axé, as pessoas que passam pelo mesmo problema que eu passei. A maioria das pessoas vem em busca desses conselhos. Eu acabo trazendo um pouco da minha experiência, do que eu passei, né? Porque eu passei isso na pele. E lutando hoje contra esse racismo religioso. E peço para que todos os meus irmãos possam ter esse tipo de consciência, que a gente não pode jamais se calar diante dessa raiva, desse racismo, dessa violência. Se você não fizer denúncia para o Disque 100, o Disque 100 não faz de estatística e não manda investigar.
Apesar de muitas pessoas não acreditarem que a intolerância religiosa possa atingir um nível de violência extrema, dados do Disque 100, canal da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos para Registro de Denúncias, mostra que em 5 anos, o número de denúncias por intolerância religiosa no Brasil aumentou 3.706%. Com isso, o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos lançou em maio de 2016 a campanha chamada Não Importa Sua Crença, Acredite no Respeito, que aborda o racismo e a intolerância direcionados às religiões de matriz africana e de terreiros. A capoeira já foi crime um dia. Hoje é patrimônio da humanidade. As religiões de matriz africana também já enfrentaram preconceito. O problema é que pouca coisa mudou. Os cultos afro-brasileiros fazem parte da nossa herança cultural. Mesmo assim, são os principais alvos do racismo na religião. Denuncie a discriminação. Não importa a sua crença, acredite no respeito. Após os assassinatos do ano passado, a comunidade de matriz africana de Belém elaborou uma proposta de grupo de trabalho dentro da Secretaria de Segurança Pública do Estado para tratar dos casos. Mãe Jusilene é membro do GT e explica o seu objetivo. Na verdade, a criação desse GT surgiu da nossa provocação, foi a provocação do povo tradicional de matriz africana que provocou a criação desse GT. E o que nós queremos com esse GT? Estar junto às forças policiais, ou de segurança, na verdade, do estado do Pará, para dizer o que nós sofremos e também estarmos ao lado dessas mesmas forças de segurança para mostrar como os crimes acontecem e o que provoca os crimes, porque a maioria dos delegados não registram a ocorrência como perseguição religiosa. Para a ouvidora do Sistema de Segurança do Estado, Ana Lins, a proposta traz um grande desafio. O desafio nesse grupo de trabalho, é justamente para que os órgãos de segurança possam compreender as especificidades, entender o que é o racismo religioso, entender as práticas, as diversas práticas. Para quem sofre esse tipo de violência diariamente, o discurso de ódio é facilmente entendido. A demonização de entidades em músicas, pregações ou outros meios são comuns. Meu marido toma cachaça, o Zé Pilintra ele vai tirar. Se ele tem mulher na rua, a pomba gira ele vai pisar. E se o teu lar é uma miséria, a mulambo ele vai expulsar. Toda a casta de demônio o barão veio cortar. Músicas como essa carregam em suas letras o discurso da intolerância que persegue os povos de terreiro. Mesmo com toda essa violência, a polícia ainda encontra dificuldades de relacionar os casos de homicídio com a religião. O delegado Givago Freitas, responsável pelo andamento das investigações da morte de Pai Banjo, aponta outras motivações para a causa da morte. Levantamos aí várias teses, inclusive essa de intolerância religiosa. Mas, na verdade, chegamos à autoria do fato, inclusive o autor deste homicídio ele está preso. E a motivação que nós identificamos ao final deste procedimento é que, na verdade, ele não foi morto por intolerância religiosa. Ele foi morto porque ele era uma pessoa muito correta e ele não aceitava certas condutas junto à sua residência, dentre elas, venda de entorpecentes. Mesmo assim, ele afirma que a ineficiência do Estado para combater esse tipo de crime ainda é uma realidade que persiste em todo o país. E eu não tiro o direito dessas pessoas de reclamarem, e não só os afro-religiosos. Eu acredito que a população em geral, ela se sente desassistida pela segurança pública, basta ver os números, ligar os noticiários, né? Infelizmente, hoje o Estado ele já se mostrou ineficiente, né? O meu chefe ouvir isso, ele não vai gostar nadinha, mas essa é a verdade, a minha posição como cidadão e como profissional de segurança. Se hoje nem a saúde, né, nem a educação ainda é prioridade no nosso país, imagina a segurança pública, né? Mayumi ainda supera com dificuldade a morte do seu esposo. A vida dela e de seu filho não serão mais as mesmas. O que esse homem fez, ele desestruturou a minha vida, a do meu filho, e me tirou um bem muito precioso que era meu marido e do meu filho, porque hoje em dia eu não sou mais a mesma pessoa. Meu filho mudou muito e hoje eu tenho que viver com esse preconceito da nossa religião.
Mas mesmo com a dor e sofrimento causado pelo ódio e o racismo religioso, os povos e comunidades tradicionais de matriz africana e de terreiro fazem questão de desmistificar as suas religiões para que a sociedade saiba que o que todos merecem é respeito. Nossos deuses são a natureza. É isso que eles não ensinam nas igrejas. Esse empoderamento às pessoas. E se a pessoa quisesse ficar na igreja, precisava eles destruir uma cultura que chegou primeiro no Brasil. Se tu for ler a história da religião, a cultura afro é mais antiga do que as outras. Quanto as religiões não forem unidas e fazer a cultura do bem, da paz, e ver todo mundo, como está escrito na Bíblia, que são filhos de Deus, nós vamos continuar assim. Então, o que a gente quer é o respeito. A gente costuma dizer que a gente veste branco porque é da paz. A gente veste o branco da paz, a gente põe nosso torso. A gente não quer ser olhado de forma indiferente por conta da nossa roupa, por conta da nossa conta que a gente carrega do nosso orixá, que pra gente é a nossa proteção. A gente não quer ser hostilizado, a gente não quer passar preconceito por conta disso. Nós queremos sim que a pessoa olhe pra gente, mas com olhar de carinho, olhar de respeito. As entidades da nossa religião, elas sempre vêm para nos ensinar, para nos ajudar, para curar. Este documentário é um produto da disciplina de Laboratório de Radiojornalismo da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal do Pará. Locução de Denise Salomão e Alisson Lameira. Produção e roteiro, Denise Salomão. Edição, Nilo Ferreira. Professora coordenadora, Lorena Esteves. Maria que terei de Marelê.